Ei, empresário! Ei, RH! Quer valorizar sua equipe de verdade? O cartão RV Mais Saúde é a solução completa. Invista em quem faz sua empresa crescer. Cartão RV Mais Saúde, contrate agora. 0800 340 9800. Olá! Está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo o derramar dos céus para que você e sua família experimentem a boa vontade de Deus. E nesta edição você vai acompanhar como foi a nossa última semana, tudo o que Deus fez em nosso meio, em cada culto, em cada encontro, em cada GI, o derramar que o Senhor ministrou aos nossos corações. Lembrando que tudo isso também está disponível para você, para que você entenda, viva e experimente aquilo que os céus têm para a sua vida. Acompanhe essa edição e viva aquilo que Deus tem para você. Iniciamos mais um mês de março, e os primeiros meses do ano do testemunho já estão escrevendo a nossa história. Eu tenho certeza que as palavras, que as liberações que o Senhor determinou sobre as nossas vidas já estão nos alcançando. E é claro que essas palavras também alcançam a sua vida. Se você abriu o seu coração, se você está atento a cada palavra que Deus está determinando sobre nós, você também vai experimentar este ano de testemunho. E os céus estão abertos. A cada culto, a cada domingo, a cada encontro aqui nesta casa, nós estamos recebendo diretamente de Deus aquilo que Ele quer escrever nas nossas vidas. E a sua história também pode ser escrita pelo próprio Deus. Então, abra seu coração, esteja atento àquilo que Deus está falando e permita viver este ano que é o ano do testemunho. O testemunho nasce quando os olhos são curados, para enxergar a revelação. Antes víamos só as circunstâncias, mas agora enxergamos o propósito. Antes nós ouvíamos o barulho e agora reconhecemos a voz. Porque quando Ele toca nos nossos olhos, tudo muda. Não apenas o cenário, mas a forma de ver. O milagre não começa do lado de fora, mas sim do lado de dentro. E quando a nossa visão é restaurada, o testemunho se torna inevitável. É por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando e àquilo que Deus está liberando. Porque nós precisamos entender que nem toda demora é ausência, nem todo silêncio é rejeição e nem toda batalha significa que Deus não está agindo. Antes de explicar a guerra, o céu declarou identidade, a sua identidade. Você é amado de Deus. E é a partir disso que permanecemos. Não oramos para sermos aceitos, oramos porque já somos filhos. E a cada dia, o Espírito Santo nos chama de volta ao centro. Não à performance, mas ao relacionamento com o Senhor. Não mais para a ansiedade, mas sim para a confiança de quem nos prometeu. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Siga firme e ouça aquilo que Deus está dizendo, porque o acesso a Ele já está liberado.
e Deus quer falar aos nossos corações. Se você abrir os seus ouvidos e o seu coração, com certeza uma palavra vinda dos céus vai alcançar a sua vida e vai responder aquilo que você tanto procura. Este é o momento onde nós abrimos o nosso coração para que a palavra de Deus acesse aquilo que nós precisamos e para que ela responda às nossas questões diante de Deus. Vamos juntos meditar naquilo que o Senhor tem para nós através da palavra de Deus com o pastor Walter Procópio. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Eu quero ler com você do verso 11 ao verso 13. Enquanto você na galeria está abrindo a sua Bíblia, essa mensagem nasceu no meu coração essa semana por causa de 3 casais, 3 irmãos que eu fui conversar. Um atendimento foi na minha sala, e aí eu quero muito a sua atenção para isso aqui. Esse casal entrou na minha sala para falar das portas que Deus está abrindo, e a fala dele foi muito interessante. Falou: pastor, a gente até assusta, porque é tão grande. A gente até pergunta, será que é de Deus? Sábado foi conversar com outro irmão, um amigo, e ele falando também da realidade do que Deus está fazendo, e é uma realidade muito grande. Quando eu falo muito, é muito mesmo. E é muito mesmo. E quando Deus começa a fazer essas coisas, a gente assusta. E é interessante que há um mês atrás, chega um casal também, falou: pastor, ora, porque Deus está abrindo uma porta que a gente não imaginou. E aí eu quero a sua atenção para isso. Quando a gente percebe que numa comunidade, Deus está começando a fazer coisas grandes, e eu creio que aquilo que Deus está fazendo é fruto daquilo que nós estamos declarando, profetizando, orando, o que esses irmãos estão praticando de princípio, mas nós estamos debaixo de uma graça de coisas grandes e extraordinárias para acontecer. Coisas que eu tenho visto Deus movimentando a vida de pessoas para fazer dela pessoas muito prósperas. Então, o que aconteceu na vida desses irmãos me fez pensar nesse texto. E a outra foi sexta-feira, nós tivemos aqui o workshop da intercessão, e quando eu fui lá no finalzinho do workshop da intercessão para pegar a Eliane, um irmão da igreja muito precioso, eu havia orado por ele, para a esposa, para a empresa que eles queriam montar, e montaram uma empresa, e aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, comentei com a minha esposa, e eu estou doido para te entregar um frango caipira. Mas eu fiquei pensando assim, qual que é o acesso para entregar para o senhor o frango caipira? Eu falei: está com você aí? Ele falou: não, mas eu quero saber como que faz. Eu falei: irmão, você traz o frango, me entrega o frango. Vou fazer ele com quiabo, um anguzinho de milho novo, e vai ser uma festa lá em casa. Aí a esposa chegou, ele falou: falei com a minha esposa, qual que é o acesso? A esposa falou: o acesso é trazer o frango. Falou: pastor, eu estou falando com ele já tem tempo, ele não traz o frango. Eu falei: meu Deus, como é que o inimigo te enganou esse tempo todo? O inimigo resistindo à minha bênção. Irmão, eu pensei que ele ia trazer à noite, trouxe hoje de manhã. Pensa num frango caipira, aquele pé duro, sapecado no fogo. E ele mandou até o pé do frango, que eu gosto. Mas tem uns pastores invejosos lá do Espírito Santo que assiste o nosso culto, mandou uma mensagem: eu vou ir comer o frango. Vai não, tá? Estou avisando para você, fica aí no Espírito Santo. E aí esse irmão falou assim: qual que é o acesso para me trazer o frango para você? Eu fui para casa e comecei a pensar, se uma pessoa está pensando como que ele vai ter acesso ao pastor Walter, eu vou usar a mesma expressão da minha mãe, um comedor de feijão, veio do pó, vai voltar ao pó, nós não somos nada. Como que está a cabeça da igreja com acesso a Deus? E o tema da mensagem hoje é esse: acesso liberado. Fala com teu irmão: acesso liberado. Fala com ele: o seu acesso aos céus está liberado. Irmão, hoje a mensagem eu estou um pouquinho pentecostal, então vamos lá. Fala de novo com o seu irmão, fala com ele: o seu acesso aos céus está liberado. Fala com ele: se tiver frango caipira, com o pastor Walter também. Lembra de mim. Daniel capítulo 10 é um texto muito conhecido. E eu vou levar você
e arriscar trazer para você uma revelação, um entendimento que você ainda não tem, aprofundar ainda mais. Daniel capítulo 10, verso 11 diz assim, ele disse, Daniel, você é um homem muito amado, preste bem atenção no que vou dizer, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele disse isso, pus-me em pé, tremendo, ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Esse texto é muito usado para a batalha espiritual. Agora eu quero levar você a entender. Existe um trânsito espiritual entre o que você ora e o que você vê. Quando eu leio Daniel capítulo 10, e antes de eu entrar nos 3 pontos, eu preciso posicionar, ampliar a sua visão. Porque Daniel capítulo 10 não é só uma história, imagine, ouça isso, não é só uma história. Não é apenas um relato histórico. O que nós temos aqui é uma janela aberta para o mundo invisível. Daniel capítulo 10, com toda a Bíblia, vai nos levar a entender o que está depois dessa janela. Por quê? Porque o que nós começamos a perceber aqui é que existe uma realidade espiritual que os nossos olhos não estão vendo. A Bíblia vai falar sobre essa realidade espiritual, porque a revelação na Bíblia, ela é progressiva, ela vai crescendo. Se nós formos lá em 2 Reis, capítulo 6, é o momento que Eliseu está com seu moço, e Eliseu é cercado por um exército de soldados inimigos. E o moço dele acorda primeiro, e quando o moço dele sai da tenda, o moço vê um exército cercando Eliseu e ele. Ele acorda, Eliseu preocupado. Eliseu olha para ele e diz, por que você está preocupado? Ele diz, olha, nós estamos cercados. Eliseu faz uma oração, para Deus abrir os olhos dele. E quando Eliseu ora, os olhos dele são abertos. Ele não vê mais apenas o exército de homens, mas ele vê o exército celestial, que é maior do que o exército que os cercavam. Os olhos dele foi aberto. 2 Reis capítulo 6, a Bíblia já começa a nos mostrar. Existe uma realidade espiritual que os olhos naturais não conseguem ver, não conseguem perceber. E Daniel capítulo 10 vai ampliar esse entendimento para mim e para você. A Bíblia é muito clara, o invisível governa o visível. Efésios capítulo 1, verso 3. Paulo vai usar uma expressão, e aqui eu quero que você entenda, existe uma zona intermediária que Paulo chama de regiões celestiais. Não é a terra, não é o terceiro céu, é uma região celestial. Paulo vai dizer assim em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Escuta isso, regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12, ele está falando de uma luta, de uma batalha, minha e sua. E ele está dizendo, essa batalha acontece nas regiões celestiais. Ei, escute isso, imagine. Tem muita gente aqui travando batalha no lugar errado. Sua batalha não é aqui na terra, tua batalha é nas regiões celestiais. Sua batalha não é contra a carne, não é contra sangue. Sua batalha não é contra pessoas. Sabe por que você não avançou? Sabe por que você não está tendo vitória? Não é porque você não quer guerrear, você só está guerreando no lugar errado. Sua batalha não é nessa terra, sua batalha é nas regiões celestiais. É ali que acontece a batalha, é ali que acontecem as vitórias, é ali que acontecem as derrotas. Paulo vai em Efésios 1:3, ele está dizendo, aonde que está a bênção? Está nas regiões celestiais. O que você veio buscar hoje, aonde que está? Está nas regiões celestiais. Então isso explica. Porque o anjo, quando vai falar com Daniel, diz assim, Daniel, desde o primeiro dia,
as suas palavras foram ouvidas. Aí vamos voltar, Gênesis capítulo 28, o que temos em Gênesis 28? Temos o sonho de Jacó. Jacó dorme, Jacó deita, põe a cabeça no travesseiro e tem um sonho. No sonho ele vê, olha o movimento, tem anjos subindo e tem anjos descendo. Você pode fazer esse movimento comigo? Faz o movimento comigo. Tem anjos subindo e tem anjos descendo. Olha o movimento. Porque a ordem é importante. No sonho de Jacó, ele diz, tem anjos subindo e tem anjos descendo. Quando Jesus está iniciando o seu ministério, vai encontrar com 2 discípulos, Jesus vai dizer assim, vocês verão sobre a minha cabeça, do Filho do Homem, anjos subindo e descendo. Aqui está algo que você precisa entender. Olha o que a Bíblia está dizendo. Para que desça algo, é necessário que suba algo primeiro. Então, o que o anjo está falando para Daniel é, Daniel, a sua oração subiu. E porque a sua oração subiu, desceu resposta dos céus. E aí, imagine, a sua oração está subindo. E se ela está subindo, vai ter um movimento descendo dos céus. Está subindo, tá, então vai descer. Então o anjo está dizendo, no primeiro dia que você orou, no primeiro dia, subiu. E no primeiro dia, já veio a resposta. Só que ele vai dizer o seguinte, eu fui impedido de prosseguir. Então o céu ouviu no primeiro dia, mas houve resistência no meio do caminho. Aonde aconteceu a resistência? Nas regiões celestiais. Então olha o que, como igreja, nós precisamos entender. Nem toda demora é ausência de resposta. Nem todo silêncio é indiferença divina. Nem toda trava é falta de favor. Às vezes, são guerras nas regiões celestiais, que não estão deixando que a resposta chegue na sua vida tão rápido. Apocalipse capítulo 8, Apocalipse 8, verso 3 e 4. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Olha o que a Bíblia está dizendo, Apocalipse 8, ele está dizendo, tem anjos que ficam com incensário na mão, e foi dado a ele incenso. Então está dizendo, no céu, o que tem? Tem incenso. Por quê? Porque o anjo que está diante do trono de Deus, recebeu incenso, mas no céu, tem incenso? Tem, mas os céus estão dizendo que ele colocou incenso e ele mistura com a oração dos santos. Aonde estão os santos? Estão na terra. Então tem incenso nos céus? Tem, mas eu pergunto, está tendo oração na terra? Porque tem anjos agora esperando a sua oração, para receber a sua oração, para misturar com o incensário. E se você continuar lendo o capítulo 8, vai dizer que quando ele começa a balançar esse incensário, quando ele lança sobre a terra, o que tem sobre a terra? Terremoto. O que tem sobre a terra? Respostas. Tem anjo nos céus, com incenso na mão, aguardando a sua oração. Então a gente começa a entender a realidade espiritual. Irmãos, nós não oramos no vazio. Eu e você não jejuamos por nada, não. Você não está clamando para o teto, não. Quando você ora, quando você jejua, quando você clama, tem atividade nos céus por causa da nossa oração. Ah, imagine, sabe o que Deus está mandando dizer para você? Está na hora de movimentar ainda mais os céus. Está na hora de movimentar os céus. Está na hora de movimentar os céus. A nossa oração não é vazia. A nossa oração tem um propósito. Como é bom ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Ele sempre tem mais. Quando nós avançamos em um relacionamento com Ele, quando temos uma vida de intimidade, o Senhor se revela aos nossos corações. E para que esta vida, que este relacionamento seja possível, nós precisamos aprender a falar com Deus, precisamos aprender a orar, a clamar pelo Senhor, entendendo que Ele pode nos responder. Então nós vamos juntos orar.
Apresente ao Senhor os seus alvos, os seus pedidos de oração para este ano, para que os testemunhos sejam reais na sua vida. E apresente ao Senhor, porque Ele é fiel para responder. Vamos juntos orar com a pastora Eliane Procópio. O nome de Jesus é poderoso e é poderoso para fazer o impossível. Ele é poderoso para abrir portas onde as portas estão fechadas, para abrir um caminho onde aos nossos olhos naturais não existem mais soluções. Como igreja nós vamos orar nesta noite pelos nossos irmãos ali de Juiz de Fora, na região da Zona da Mata. Será que você que está aqui pode liberar uma palavra de bênção para aquelas famílias que perderam tudo? Será que você pode clamar os céus sobre Juiz de Fora? Vamos juntos como igreja orar e a intervenção dos céus virá. Pai, no nome de Jesus nós oramos nessa noite e nós clamamos na autoridade do nome de Jesus que o teu amor seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós clamamos, ó Deus, como igreja, pelos nossos irmãos ali de Juiz de Fora, que a tua graça, o teu favor, a tua unção esteja sobre eles. Pai, nós clamamos que o Senhor venha com a tua provisão, de norte a sul, de leste a oeste, que se levantam homens e mulheres com o coração cheio do teu amor, cheio da tua compaixão. Ah, Deus, no nome de Jesus, move o coração, ó Deus, dos brasileiros. Nós clamamos nesta noite, no nome de Jesus, que o socorro chegue. Pai, no nome de Jesus nós oramos, nós clamamos que haja socorro dos céus, que haja socorro. Nós declaramos no nome de Jesus a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre aquelas famílias que perderam tudo, as crianças, os jovens, os adolescentes, pais, mães, que estão neste momento de desespero, que estão neste momento, ó Deus, sem pensar em a saída, onde não sabe onde encontrar essa saída. Nós declaramos no nome de Jesus o sim e o amém. Nós declaramos que tu és, ó Deus, o socorro, que tu és o refúgio no meio, ó Deus, da angústia. Nós clamamos no nome de Jesus. Eles perderam tudo, mas não perderam a tua presença. Deus, no nome de Jesus, levanta, restaura novamente, Deus, no nome de Jesus, restaura novamente, ó Deus, os sonhos, restaura novamente, ó Deus, tudo aquilo que se perdeu. Nós declaramos que eles receberão da parte do Senhor 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, no nome de Jesus. Nós queremos te dar graça nesta noite, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te dar graça nesta noite, porque o Senhor já liberou dos céus todas as bênçãos das regiões celestiais, e nós clamamos nesta noite que elas sejam atraídas agora para o Juiz de Fora, para toda a região da Zona da Mata, todas as bênçãos das regiões celestiais. Nós declaramos sobre Minas Gerais, nós declaramos sobre a nossa igreja, nós declaramos sobre as famílias dessa casa o sim e o amém da parte do Senhor. Te entronizamos nessa noite, clamamos o Senhor nessa noite, que o Senhor venha com a tua provisão e que o teu nome seja glorificado na autoridade do nome de Jesus. Amém. Que bom saber que Deus está falando ao seu coração. Então, não retenha a sua oração. Não tenha medo de apresentar ao Senhor, porque Ele é fiel para responder. E aqui nesta casa nós temos inúmeros momentos onde você pode vir participar para ouvir aquilo que Deus tem, para orar e falar com Deus e, é claro, para ter o nosso tempo de comunhão. Nós temos workshops, treinamentos,
temos momentos especiais nas casas, que são os nossos GIs, encontros nos lares, temos os cultos que acontecem a cada dia e em tudo que acontece aqui neste lugar. O nosso propósito é alcançar o coração do Senhor e, é claro, sermos ministrados por aquilo que Ele tem para as nossas vidas, porque Ele sempre tem mais. Assim como você já ouviu em alguns momentos, nós somos uma igreja que preza em servir a cidade. E aqui nesta casa, você será servido com o que nós temos de melhor, com os nossos voluntários, com a nossa entrega, com o nosso culto ao Senhor e amando a sua vida. Então, se você busca por um lugar para chamar de família, este é o lugar. Venha participar de um culto presencial aqui na Igreja Batista Imagine. E nós somos uma igreja que não para. No próximo sábado, dia 14 de março, acontece a Caminhada Royal Sisters, um tempo onde nós mulheres estaremos reunidas ali no Parque do Sabiá para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Um momento de comunhão, um momento de cuidar do corpo e da saúde e de ouvir aquilo que Deus reservou. Então você pode participar. Todas as informações estão disponíveis em nosso aplicativo. Você nos encontra como Igreja Batista Imagine ou Imagine Church. Ali mesmo você pode fazer a sua inscrição. E qualquer dúvida é só procurar pela nossa equipe em um dos nossos cultos. E para te lembrar, de domingo a domingo nós estamos aqui no Complexo Imagine. Domingo em 2 horários, às 9 pela manhã e às 18 horas. No culto da manhã, nós também temos culto especial para a melhor idade e às 18 horas, culto especial para os nossos adolescentes. Segunda-feira, começamos às 6 da manhã com a oração dos homens e às 19h30 temos culto em inglês. Terça-feira é o dia do culto fé, às 19h30. Quarta-feira temos culto de libertação em 2 horários, às 16 horas no período da tarde e às 19h30. Quinta-feira é o dia do culto da família, também às 19h30. Sexta-feira acontece o culto Renovo, às 19h30 e o culto Nesher para jovens 30+, às 20 horas. E sábado, para toda a juventude, temos o Momento Hype, a partir das 19 horas. E para você que tem crianças de 2 a 13 anos, nós também temos Culto Kids, onde cada criança, de acordo com a sua faixa etária, é ensinada na palavra, onde ela adora o Senhor e, é claro, onde ela também tem um tempo de comunhão e de brincadeira. Então, o Culto Kids acontece aos domingos, às terças e sextas-feiras. Então você acabou de ver que toda a sua família tem espaço aqui na Igreja Batista Imagine. E aqui vocês são muito bem-vindos. Nós estamos na Avenida Rui de Castro Santos, número 1991, no Granville. Aqui no Complexo Imagine, em todos os nossos ambientes, você pode vir cultuar ao Senhor e com certeza Ele vai falar ao seu coração. Já estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Imagine e eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Então, eu quero te encontrar aqui em um culto presencial ou no próximo final de semana. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Ei, empresário, ei, RH, quer valorizar sua equipe de verdade? O cartão RV Mais Saúde é a solução completa. Invista em quem faz sua empresa crescer. Cartão RV Mais Saúde, contrate agora. 0800 340 9800.